paz de Cristo, hoje estamos com o Danilo, o irmão vai falar um pouco sobre o seu testemunho, sobre a sua fé nessa visão do arrebatamento da igreja. Nós vamos falar um pouco sobre os meses passados, alguns acontecimentos. Então, o testemunho do Danilo ele vai ampliar desde o seu período inicial, um pouco do seu passado, como ele era antes de nos conhecer, para que as pessoas possam fazer um julgamento de forma idônea, responsável e consciente. Pai Danilo, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Paz. Estou ouvindo bem. Está ouvindo? Beleza. Eu vou fazer uma oração para que Deus possa nos iluminar, para esse testemunho ser gravado de forma com muito êxito, né? Pai bendito, Pai amado, Deus poderoso, Deus todo glorioso, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus Pai do Salvador, do Emanuel. Não creio noutro, não creio noutra, não creio em nenhuma entidade, a não ser o Espírito Santo que paira sobre a terra, o Espírito da criação, o Espírito que está trazendo a revelação do Deus dos céus, o Deus do universo. Por isso, ó Deus, é em Ti que eu confio, apenas no Teu Filho, o enviado. Agora estou aqui, ó Pai, com o irmão Danilo. Pedimos que Tu dê força, coragem, para o irmão falar apenas a verdade, para que o irmão tenha coragem de falar coisas que realmente aconteceram. Que o Danilo possa se expressar de forma onde a verdade prevaleça, onde a mentira caia por terra. Em nome de Cristo amado, ó Deus, eu te peço, ser com o Danilo, com a coragem, dar-lhe força, para que ele possa ser verdadeiro para com todos que vão lhe escutar. Pai Danilo, eu gostaria de pedir para você se apresentar, onde você mora, quantos anos e seu casamento. Fale algo assim, em poucas palavras, antes que eu comece a lhe fazer algumas perguntas, por favor, irmão. Então, beleza. Eu me chamo Danilo, eu tenho 30 anos, moro em Londrina, norte do Paraná. Sou casado há mais ou menos uns 6 anos e tenho um filho que vai fazer 4 anos agora. É isso aí. Amém, Danilo. Eu peço até perdão por estar te fazendo algumas perguntas. Quem sou eu para investigar sua vida? Quem sou eu para entrar na sua vida? Jamais. Isso aí é uma questão que só cabe a Deus nos julgar, só cabe a Deus nos conhecer em profundidade, né? Mas o ser humano, ele vive a nos cobrar coisas que às vezes só Deus pode dar resposta, né? E às vezes a gente tenta e não consegue. Mas eu vou lhe pedir aqui, por favor, eu te ligo já, mozinho, tá bom? Estou só fazendo aqui um vídeo rápido e te ligo já. Beijinho. Então, para vocês terem uma ideia, o Danilo vai aqui nos falar, de forma resumida, um pouco da sua vida, né? E eu vou fazer a ele umas perguntas. Danilo, você tem 30 anos, correto? Correto. Quantos anos, pode dizer quantos anos tem sua esposa, por favor? Ela vai fazer 40 esse ano. Qual Não entendi, Marcos. Cortou. a idade do filho? Meu filho vai fazer 4 em dezembro. Quantos anos você já tem essa relação do início até hoje? Mais ou menos 6 anos. Mais ou menos, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Eu não sei bem ao certo não, por aí. Tudo bem. Então, tinha eu o conhecimento que era em torno de 7, mas prefiro ouvir o Danilo aqui falando que é em torno de 6. Então, está retificado. Se em algum momento eu citei 7 da vida do casamento do Danilo, foi por ouvir talvez o erro. Mas fiquemos com a sua versão, né, de 6 anos. Danilo, a Igreja do Deserto começou aqui em dezembro de 2013, né? Então nós estamos entrando já no período de 3 anos e meio, que equivale
em torno de abril para maio, né? Maio. Então, esse período de abril para maio dá 3 anos e meio. E você conheceu a igreja nesse período de uns 2 anos para cá, correto? Correto. Seria uma média de 2 anos e meio, né? Então, mas vamos ficar mais ou menos em torno de 2 anos. O Danilo já entrou bem pelos meados do tempo da igreja. Danilo, a pergunta mais importante que eu queria lhe fazer aqui é o seguinte. Antes de você conhecer a Igreja do Deserto, que nós congregamos com alguns irmãos aí online, desde esse período de dezembro, onde você entrou no meio, antes de conhecer esse povo, esses irmãos da Igreja do Deserto que depois se afastaram, antes de conhecer o irmão Marcos, profeta, aqui na internet, você teve algum problema no seu passado com drogas? Você tinha algum problema com família? A sua vida tinha alguns problemas passados? Assim, durante 14 anos da minha vida, eu fui usuário de maconha, e dos 14 aos 28, né? Então isso sempre atrapalhou na minha relação com a minha mulher, com a minha mãe, com a minha família. Sempre foi um problema, assim. Pelo que eu soube, você é filho de pais separados, correto? Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 5 anos. Ok, então você percebe que Danilo já é fruto de um problema familiar, né? A separação dos pais. A mãe dele não vai gostar de ouvir esse vídeo, não o pai, mas estamos apenas falando relatos reais, né? São coisas reais que aconteceram, não é história inventada, né? Então, aí você já percebe o perfil do Danilo, um rapaz de filho de pais separados, problemas de drogas, né? Isso nem sabia que existia Marcos, nem Igreja do Deserto. É um histórico já de... Ele tem 30 anos, conhece a igreja há uns 2 anos, mais ou menos. Isso quer dizer que de 28 anos para trás, o Danilo tinha um histórico que não tinha nada a ver com minha vida, não tem nada a ver com essa igreja aqui do deserto. Então, Danilo, pelo menos nesse ponto as pessoas estão compreendendo, né, que você já tinha um histórico de problemas. Agora, trazendo para dentro da família, tá bom? Esquecendo um pouco os pais, entrando para o lar. Você tem uma esposa, que no caso vocês, eu acho que não é ainda pela sociedade legalizado, não é isso? A gente não é casado no papel, não. Ou seja, pela sociedade diz que é junto, né? Apesar de que para nós, quando eu digo que Deus une o casal, é o importante, mas a sociedade diz que o Danilo não é casado, ele é apenas junto, né? A própria Igreja Católica e algumas religiões classificam também nesse mesmo sentido. Mas isso aí para nós não há nenhum problema, é um problema de família, cada um resolve seus problemas, até aí tudo bem. A questão, trazendo para a questão espiritual, né? A Igreja do Deserto professa um arrebatamento, que acontecerá em março, abril de 2017, e aí a gente traz essas revelações aqui, e isso foi gerando inimizades e ódios, né? Me tornei inimigos de muita gente, me tornei um homem odiado por muita gente. A pergunta é, Danilo, isso refletiu também na sua casa, lá dentro, no início do nosso trabalho, houve também essas barreiras, essas rejeições a esse trabalho da igreja aqui na internet, quando era você, os outros e eu? Com certeza, né? Minha família é toda católica, e eu sempre fui crítico ao catolicismo, né? E com certeza gerou bastante atrito, assim, né? Porque eles não aceitam, né? Os católicos ficam doidos, né? Não aceitam, né, nossas ideias, né? Ok, e no âmbito familiar, sua família, a sua esposa, qual é a raiz de fé, espiritualidade dela, quando você a conheceu? O que ela professava, que ela confessava crer, dentro daquilo que você aprendeu na experiência com ela? Qual era, assim, digamos, o ponto forte da fé dela? Em que religião ela se apoiava? Ela vinha, de quando ela era mais nova, assim, ela vinha do espiritismo, esses negócios aí. Ela confessou alguma vez que frequentou um bandismo, coisa assim, umbanda, tal, candomblé, algo assim, ou só espiritismo? Não, Marcos, só espiritismo.
negócio de Umbanda, não. Apesar que tinha esses negócios de espírito ali, de entrar no corpo e tal, mas eu acho que é mais do espiritismo, pra falar a verdade. Ela comunicou alguma vez que falava com algum espírito, que ouvia algum espírito, algo assim? Ela já, bem antigamente, assim, antes de eu conhecer ela, na época que ela frequentava o centro de espírita lá, que ela tinha isso aí, os espíritos entravam no corpo dela e conversar e falar através dela. A sua mãe é católica, o seu pai professa um outro tipo de religião? Minha mãe é católica, mas meio espírita também. Ela é meio misturada lá, na mente dela. Meu pai é budista. Ou seja, a sua mãe não é só católica, ela também tem raiz espírita, ela crê nas duas fés, né? Isso mesmo, meio misturado. Ela se diz católica, mas no ser dela, dentro dela, eu tenho certeza que tem um espiritismo também que ela gosta. Por exemplo, lá em Santa Catarina, seu pai confessou que sua mãe tinha dito que ela tinha consultado aí uma vidente para saber onde você estava, coisa assim, foi verdade? Minha mãe é cheia de consultar vidente. Teve uma época aí que ela chegou chorando em mim, que uma vidente falou pra ela que eu tava fumando crack, que não sei o que, sabe? Totalmente mentira, nunca fumei crack. E dessa vez aí em Santa Catarina também, ela inventou de uma vidente lá, que falou que eu tava numa casa de uma velha, numa casa de uma mulher. Então, você vê como é verdade mesmo. A minha mãe é meio espírita também, apesar de ser católica. Essa parte eu ouvi seu pai confessando, que ela tinha dito, eu digo, você vê como as religiões enganam, né? Porque o Danilo não estava na casa de nenhuma velha, estava conosco, e isso mostra que religião é um bicho perigoso e mentiroso. Bom, Danilo, aí então a gente já viu que há um conflito, né, entre você e sua esposa em relação à fé sobre o arrebatamento. Você crê, ela não crê, correto? É isso aí, apesar hoje em dia, há muito tempo já minha esposa não ser espírita, ter abandonado esse caminho aí, a gente tem, eu tenho fé nas profecias, no arrebatamento, em toda essa história aí, e ela não tem, ela quer ver para crer, entendeu? Estava com o microfone desligado. Então, há um conflito de fé, ou seja, entre o Danilo, a sua família, pai e mãe, há um conflito de fé entre o Danilo e a sua esposa, né? Eles não se unem na fé, né? Então, você vê que nem o pai Danilo se uniu com a mãe, nem o Danilo se uniu com os pais, nem o Danilo se une com a esposa em relação à crença, né? A fé, a espiritualidade. Ou seja, o Danilo não crê, por exemplo, no espiritismo, já a esposa crê, né? Ela tem fé nessa origem espírita, a mãe do Danilo, o pai do Danilo é budista, então nós percebemos que há divergências de fé no meio da família, né? Até aí a gente compreende, vocês não são os únicos, as famílias em geral têm esses problemas, claramente não há nenhum problema. Sim, problema existe, né? No mundo espiritual, os conflitos. Estou falando assim, não é da gente aqui, o Marcos, a Igreja do Deserto não tem problema em relação a essa questão da família. Cada família se define, se resolve da sua própria maneira. Danilo, no tempo que você entrou na Igreja do Deserto, você usava droga nesse tempo, logo que conheceu a gente? Confessa um pouco aí pra gente sobre essa situação, por gentileza. Então, quando eu entrei para a igreja, eu ainda usava droga. Eu ainda fumava maconha. E por mais que eu sabia que pela igreja, pelo que a gente crê, não era provado, que Deus não aprova, Deus não vai arrebatar pessoa que usa droga. Por mais que que eu sabia disso, eu ainda continuava usando. Mas o fato de eu saber que eu estava no caminho errado me gerou um desconforto interno tão grande que quando eu fumava maconha nos últimos tempos do meu uso, que eu já estava na igreja, começou a me gerar uma síndrome do pânico, sabe? Começou a me dar
ataque cardíaco, falta de ar, sensação de que eu ia morrer, me gerou uma culpa muito grande dentro de mim, de forma que ficou insustentável eu continuar usando, continuar fumando. Porque quando eu fumava eu passava mal, eu tinha a sensação de que eu ia morrer, meu corpo todo bagunçava, meu coração acelerava, faltava o ar, coisa que eu não tinha. E foi assim que eu vim a parar, entendeu? Há já uns 2 anos, 1 ano e meio. Teu microfone picotou aí, não podemos ouvir a sua finalização do assunto aí, Danilo. Então, vou resumir de novo. Não sei o tanto que picotou, vou falar tudo de novo. Só a parte final. Não, só a parte final foi onde perdeu a voz. No final, eu disse o seguinte: o fato de eu saber que Deus não aprova, que não vai arrebatar o jovem, que uma pessoa que usa droga, gerou dentro de mim uma síndrome do pânico quando eu usava droga. De maneira que eu não conseguia mais fumar, porque eu fumava, eu passava mal, eu sentia que eu ia morrer a qualquer momento, faltava o ar, o coração Beleza. acelerado. Então, nesse meio termo de tempo que você começou a frequentar as pessoas, independente de onde elas estejam, a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 presente. Então, nesse período da igreja do deserto, você foi percebendo que havia uma repulsa, né, uma rejeição às drogas. Então, você passou a sentir-se liberto das drogas. De acordo com o que eu passei a acreditar, né, no arrebatamento, que Deus não vai arrebatar uma pessoa que é usuária de droga, que é escravo dessas coisas, e isso aí gerou dentro de mim um desespero. Quando eu fumava, meu organismo bagunçava tudo. A gente resumiu a questão, vai irmos para outra questão. Então, você abandonou drogas durante todo esse tempo que você conhecia o nosso trabalho aqui, ou você passou a praticar de alguma maneira ainda ocultamente? Poderia nos falar a verdade sobre isso? Não, eu posso falar assim, a partir do momento que eu entrei na igreja, eu continuei fumando, não tinha força para parar, mas eu sabia que isso era ruim, e aí, como eu ficou insustentável dentro de mim, começou a me dar síndrome do pânico, daí eu parei, porque não tinha mais condições psicológicas de continuar usando. Minha mente me acusava muito forte, sabe? Danilo. Eu parei completamente. Amém. Então, eu vou lhe fazer, antes de nós falarmos daquele processo da ida para Santa Catarina e o retorno, eu vou fazer só mais 2 perguntas sobre duas questões pessoais. Me perdoe mais uma vez. Nunca tentei aqui com nenhum deles entrar nessas questões pessoais, sempre recusei, sempre respeitei o lado individual de cada um. Eu sou muito perseguido aqui, mas graças a Deus eu respeitei muito a individualidade dos irmãos, o direito de cada um. Apenas nós vamos no decorrer da frente. Danilo, 1 minutinho só. Beleza. Então, Danilo, nós não podemos entrar na sua vida pessoal, é uma questão sua, mas eu vou lhe pedir aqui só sobre 2 pontos. Durante o tempo que você frequentou a igreja, você cometeu algum adultério com a sua esposa, conhecendo outra mulher, nesse período da igreja para cá? Você poderia me dar um sim ou não rápido? Não, no período da igreja, não. Beleza, então você não conheceu outra mulher, além da sua, do período da igreja para cá. Do período da igreja para cá, você teve algum problema? Vou ser muito sincero, me perdoe mais uma vez, as pessoas são más, elas nos julgam muito de forma terrível, mas eu vou lhe fazer essa pergunta para que você responda para o povo, para aqueles que vão assistir esse vídeo. Você teve algum caso de homossexualismo, ou seja, não importa se foi passivo ou ativo, isso para mim não faz diferença, qualquer homossexual é homossexual. Durante o período da igreja do deserto, você conheceu algum homem e teve algum tipo de pecado que você trai sua esposa? Isso aconteceu alguma vez do período da igreja para cá? Só sim ou não, Danilo?
Não, é o que aconteceu foi antes. Mas é como eu falei, o problema passado é uma questão de família. Isso aí, sua esposa já lhe denunciou aí de forma, né, terrível e covardemente naquele tempo. Isso espero que sirva de exemplo para ela, que isso não é atitude legal, mas você teve um passado, e todos nós temos algum passado, e nós não podemos lhe condenar nem lhe julgar pelo seu passado. Mas no período da igreja para cá, você não teve mais nenhum tipo de incidência. Não. Então, há 2 anos, o Danilo conhece a igreja, um tempo próximo, 2 anos. É um homem liberto dessas questões. Perfeito ninguém é, ninguém jamais será, né? Mas o Danilo realmente confessa que é liberto de drogas e que é liberto de casos de bissexualismo, porque ele é hétero, mas teve casos com gays ou coisa assim. Então, é algo que aparentemente é tão normal para muitos. Para Deus não é aceitável. Aqui na visão da Igreja do Deserto nós também rejeitamos, nós condenamos, nós não podemos aceitar, né? Então o Danilo está dizendo claramente que ele não teve, durante 2 anos que conhece a igreja, nenhuma situação de homossexualidade aqui na internet com um outro homem, ou mesmo um adultério com outra mulher, além da esposa. Então, muito bem, Danilo, me perdoe mais uma vez por ter entrado nessa parte, mas a igreja é isso, ela vive para ser provada na terra, ser testada, ela vive para ser condenada pelas pessoas, né? As pessoas para tirarem pedra, não é à toa que escolhi essa foto para representar o Marcos, o que recebe pedradas. É assim, quem quer ser seguidor de Cristo não joga pedra, recebe pedradas. Então, Danilo, muito obrigado por essa parte, que envolveu a parte da família. Agora nós queremos entrar diretamente nas questões que envolveram a igreja desses seus 2 anos para cá, tá bom? Podemos continuar? Bora, vamos lá. Posso continuar, Danilo? Pode, eu disse, vamos lá. Amém. Então, irmãos, há uns 2 anos para cá, nós conhecemos o Danilo, né? Eu e outros irmãos que congregávamos, né? Fazíamos cultos aos domingos. No período é que o Danilo entrou no grupo, né? No total deram 12 pessoas e 13 com mais um que foi o último, né? Então nós já contamos esses 12 que são as 12 estrelas da igreja, né? Já mostramos isso num vídeo. E o Danilo, eu gostaria muito de ouvir suas verdades agora, como você tem falado nesse primeiro momento. Danilo, num momento que a igreja nem sequer cogitava de viajar para algum lugar, a igreja nem sequer cogitava de mudar de cidade, alguém abandonar a família, e de repente houve aquela confusão na sua casa entre você e eu. Você poderia me falar assim, um testemunho rápido, bem preciso, sobre aquele momento que houve aquela confusão, que foi a gota d'água, que dali você foi expulso da sua casa? Pode me falar em verdades aqui, coisas que estavam acontecendo na época, e o que causou aquele momento que você foi expulso de casa? Poderia nos relatar essas verdades, por gentileza? Foi o seguinte, a minha mãe um dia veio aqui em casa, só para esclarecer, a minha casa é alugada, mas era o nome da minha mãe, porque a nossa rede aqui é baixa, tá? Então, é tudo no nome dela aqui, apesar que é a gente que paga. Então, a minha mãe um dia surtou, veio aqui, o portão estava sem trancar, sem cadear, ela foi entrando, e nervosa, gritando, começou a me xingar, me agredir, me dar tapa, soco, tentar me morder, tentou pegar uma caneca de vidro para jogar na minha cara, sabe? Totalmente descontrolado. E eu, no nervosismo, empurrando ela para trás para me defender. Então, ela causou, ela quebrou minha casa, quebrou um monte de coisa aqui, um monte de louça, e
destruiu algumas coisinhas da casa, assim, e tentou me agredir, eu me defendi como pude, sem agredir ela, e ela me expulsou. Ela falou, não, essa casa está no meu nome, vaza daqui, vai caçar seu rumo, vai embora. Eu falei, então eu vou mesmo. E me vi numa situação de não ter para onde ir, entendeu? Esse é um relato preciso do que aconteceu. Como a casa está no nome dela, né, os policiais vieram aqui, porque ela chamou, e o policial não falou, ó, filho, a casa está no nome dela, a melhor coisa que você faz é pegar sua malinha e sair fora. Eu falei, então beleza, então eu vou embora. E nisso aí eu vim para casa do vizinho aqui, do meu amigo, e me vi sem ter onde ir, cara. Sem ter onde ficar, onde dormir, o que comer, sem fazer nada. Sem um centavo no bolso, né? Danilo, naquele período dessa confusão que houve entre você e a família, não foi só com a esposa, eu creio que houve um contexto que envolveu mais gente, não foi só com a mãe. Eu lhe pergunto o seguinte, você foi certo? Cortou o áudio, Marcos. O finalzinho. Você foi expulso de casa? Sim, eu fui expulso de casa. Né? É isso aí mesmo. Deixa eu só continuar aqui o raciocínio. Então, você ficou desamparado, pediu ajuda, né? Eu me lembro que os principais que te ajudaram foi o Manuel, que tinha entrado também naquele período, o Ivan, eu não sei mais quem te ajudou com algum dinheiro, né? Acho que o Donis, eu não sei. Mas eu me lembro que alguns irmãos, não sei se 2, 3 ou 4, te ajudaram com algum dinheiro. Não sei quantos, mas você sabe, tudo bem. Então, dali você foi para a casa do Donis, correto? Correto. Daí eu fiquei sem ter para onde ir, sem ter o que fazer. Aí os irmãos se reuniram, um mandou 100, outro mandou 150, outro 50, cada um pouquinho que pôde. Eu juntei uns R$ 400, 450, eu acho. E aí o Donis abriu as portas para mim. E eu fui para casa do Donis, porque eu não tinha nem onde ficar. E eu não queria mais ficar nessa cidade, porque foi muito humilhante a forma como eu saí daqui. Seu som, mano. Beleza, então, nesse período não se falava ainda, ninguém saía de casa. Eu não me lembro de nós um dia nos termos programado algo assim, correto? Correto. Isso aí eu assino embaixo. A visão sempre foi: Deus pode nos arrebatar em nossas casas. Nesse momento não tinha plano nenhum de ninguém viajar. O que aconteceu foi um suporte que a igreja me deu. Me mandaram dinheirinho, abriram porta para mim, me acolheram na casa, como o Donis fez, depois o Manuel. E nesse momento não havia planos. Não tinha nada de viajar todo mundo, de se reunir para ser arrebatado. A nossa visão nessa época era: Deus pode nos arrebatar em nossas casas, Deus vai nos arrebatar em nossas casas. Então, nem se cogitava essa ideia da gente renunciar e se reunir nessa época. Foi um suporte que os irmãos me deram mesmo. Cada um mandou um pouquinho, abriu as portas, para que eu pudesse ter onde ficar, onde dormir, onde comer. Danilo, você passou aproximadamente um mês com o Donis. Esse um mês que você conviveu com o Donis, houve algum tipo de você ter tirado algo do Donis, ou de você ter tido algum problema sexual que pudesse lá gravar a convivência com ele, ou foi tudo normal? Não, jamais. Nesse um mês não aconteceu nada. Não tive envolvimento com ninguém, nunca procurei. Não tive incidência nenhuma. O Donis sempre me tiveram um relacionamento de irmãos em perfeita harmonia, considerando um ao outro, se respeitando, correto? Correto, o Donis sempre me tratou com o maior carinho, sim, com o maior respeito. Beleza. Aí você, naquele tempo, não se sentiu bem em estar no Donis, mas antes de você ir para o Manuel, surgiu algo ali, naquele período, que foi a aproximação da sua esposa, né? Tentando reatar o casamento. Vocês tentaram reatar, mas já havia um
período já agora entre vocês de cura, né? Não estava sendo fácil o Danilo sair de uma hora para outra já voltar, né? Então ficou complicado e eu me lembro que ela tentou ainda reativar o casamento, mas vocês parece que não conseguiram um encaixe do retorno. E aí você foi para o Manuel, correto? Correto. Daí lá no Donis eu comecei a ter umas crises de tontura, de passar mal lá, e aí acabei indo pro Manuel. O Manuel abriu as portas e eu fui para lá. Danilo, você foi para o Manuel, agora é aí, Danilo, que a coisa pegou. Eu queria verdades, mais do que verdades, acima de todas as verdades, a maior verdade que você puder nos dar aqui. Ora, se eu até aquele período de você ir para o Manuel, eu nunca programei uma viagem, a não ser a gente tinha combinado passar um fim de ano lá no Donis, que não foi possível, mas era uma viagem de passeio. Eu nunca tinha programado nós sairmos de nossas casas para ir para algum lugar, eu nunca cogitei isso, em todo o histórico dos vídeos eu tenho essa prova. Aí, de repente, você vai para o Manuel e daí surge essa ideia de nos levar para lá. Danilo, eu queria que você falasse a verdade para as pessoas, porque a mentira que foi criada é que eu criei todo esse clima para isso. Eu gostaria de você nos explicar, porque eu estou gravando esse vídeo, que você é uma testemunha que eu posso defender-me no tribunal com seu testemunho. Infelizmente, as pessoas aqui são covardes. O pior tipo de ser humano é o religioso. Cria as mentiras para destruir a vida de alguém. Mas eu queria sua verdade sobre essa questão. Por que você foi para o Donis? Passou lá em torno de um mês. Ao chegar no Manuel, você veio me perguntar sobre a questão do arraial, se poderia ser num local. E eu disse que não teria problema se Deus estivesse falando com a igreja e se a igreja aceitasse um local. Eu lhe pergunto o seguinte, essa conversa partiu só de você com o Manuel primeiramente, ou o Donis também teve? Porque esta é minha dúvida, que eu jamais vou falar algo que possa responsabilizar alguém. Ou o Donis também, no período que você passou um mês com ele lá, passou algo nesse sentido, onde vocês três chegaram a esse consenso? Muito bem que eu disse assim, se vocês acreditam que Deus está falando com vocês, vocês são a igreja. Então, vocês não podem fazer é revelar o Apocalipse. Eu falei isso. Mas eu creio que Deus pode dar sonho, eu creio que Deus pode falar com vocês. A minha pergunta é, além do Manuel, o Doni estava ciente dessa ideia de irmos para um arraial e ali em Santa Catarina tornou-se viável para essa possibilidade? Foi algo só entre você e o Manuel? Ou o Donis também, do início, teve alguma participação de interesse? Podia me falar aqui, de verdade, de coração, Danilo, sobre isso, porque o que espalhou-se aí é que eu promovi tudo, que eu criei tudo, como se eu fosse um bandido botando a pistola na cabeça de cada um e obrigando cada um a fazer suas coisas. Eu queria que as pessoas não acreditem em mim, mas eu queria a sua verdade sobre esse assunto. Por gentileza. Então, essa história aí da gente se reunir surgiu antes de eu ir pro Manuel. Quando eu estava no Donis ainda, essa história surgiu primeiramente entre eu e o Donis. Eu conversando com o Donis, e o Donis falava, não, eu sempre senti no coração que um dia a igreja tem que se reunir, talvez esse é o caminho, não sei o quê. Então, primeiramente surgiu entre eu e o Donis. Aí começamos a conversar com o Manuel entrou na onda, nossa, concordou, achou legal, falou das portas abertas. Por gentileza, para quem está ouvindo esse vídeo entender do outro lado. Bom, da minha boca isso nunca saiu, esse planejamento. Graças a Deus, vou morrer, ou posso dizer, ser arrebatado, que para mim essa é a minha maior fé. Livre da consciência de que esse crime eu não cometi. Não programei nenhuma viagem para ninguém. Apenas segui o que eles já tinham planejado. Danilo, pelo amor de Deus, fale a verdade, apenas a verdade. Então, nesse período, só um minuto, nesse período que você conversou com o Donis, infelizmente o Donis, por ser um cara covarde, de duas faces, ele jamais veio aqui me defender dessas verdades, né?
porque ele passou de vitiminha, né, a vitimazinha, né, o que todo mundo ia dar o golpe. Então, e eu passei pelo vilão, o bandido que ia dar o golpe em todo mundo. Um pé rapado como eu, agora era o que ia dar o golpe. Danilo, no caso você e o Donis conversaram sobre isso. Me fala aqui, por gentileza. Entre você e o Doni, houve alguma conversa de valores, de objetos que ele tinha, de rescisão de tanque onde ele trabalhava? E isto conversado, foi ou não conversado entre vocês? E se isto foi conversado entre você e o Manuel? Por gentileza, se isso aconteceu ou não, fale apenas a verdade, Danilo, por gentileza. Então, essa história surgiu no final da minha estadia no Donis. Daí, eu e o Manuel e o Donis começamos com essa história e fui pro Manuel. Lá no Manuel, a gente conversando, eu cheguei, assim, um momento a conversar com o Manuel, e, né, mas não por interesse nada, por questão da gente ficar tranquilo, tá? Falando com o Manuel que talvez o Donis conseguiria uns 40, 50 mil do acerto dele, sabe? Mas nunca com malícia, nunca pensando em dinheiro de ninguém, eu não tô nem com dinheiro. Mas houve entre você e o Manuel uma conversa que o Donis de uma possibilidade de ir lá do Donis e uma boa ajuda para lá. Isso houve ou não? Houve sim. Eu falei inocentemente com o Manuel que o Donis estava um bom tempo na empresa, de que a gente conseguiria talvez uns 40, 50 mil. Só um minuto. Por gentileza, olha, senhores, esse vídeo vai ficar gravado, eu vou botar aqui no meu computador. Eu tenho um outro vídeo que a Renata diz, viu, Donis? E você lá foi interrogado por mim. A Renata diz que você já falava nessa ideia de viajar para um local, viu, Donis? A Renata te denunciou lá no... Eu trouxe essa gravação da Renata para um outro vídeo meu, e eu te perguntei, Donis, você já tinha conversado com a Renata alguma vez sobre isso? E você negou, Donis. Isso prova que você é um homem sem caráter, um homem mentiroso e enganador. Eu estou sendo sincero com você. Mas está lá gravado, onde a Renata disse que você já planejava isso e onde você nega que tenha falado para ela. Agora, será que você vai negar Danilo também? Será que você vai continuar mentindo, enganando as pessoas, Donis? Dizendo que nunca disse isso? Porque a Renata já tinha dito, eu mostrei naquele meu último vídeo do Marcos Profeta, que eu me despedi antes de viajar, e está gravado lá, e você negou. Agora, o Danilo está dizendo aqui, senhores, julgue com justiça. O Danilo está dizendo que quando ele passou em torno de um mês no Donis, se especulou entre eles esse lugar que o Donis tanto desejava ter, um lugar separado, um local para ele estar nesse período. E aí, como a igreja planejava o arrebatamento, dentre o Danilo, o Donis e o Manuel, surgiu a ideia de uma viagem para Santa Catarina e lá iniciar um trabalho de uma igreja dentro de um arraial. Senhores, julguem com justiça. Nem tudo que se diz nessa internet são verdades. Eu nunca programei uma viagem para ninguém. Eu nunca criei essa viagem para lá. Eu segui com eles. Eu vendi minha moto para ajudar nas despesas. Paguei aluguel de 2 meses que não usei, nem sequer usei para 10 dias. Eu nem sei se eu aluguei para 2 meses um calção e eu não pude nem sequer, foi 2 meses ou foi um mês, Danilo? Me ajuda aqui que agora estou em dúvida. Lá naquele senhor. Pagou de 2 meses e não ficou nem 15. Pronto, e não sei se fiquei 15 dias, perdi os R$1.000 de aluguel, né? O homem depois me deu aí, eu acho que 200, não foi, Danilo? Foi. Eu tinha deixado lá, não foi? Uhum. Nós tínhamos uns objetos que eu deixei lá e ele comprou por esses 200 para ajudar na passagem que a gente tinha nem como sair de lá. Porque quando foi para sair, quem me ajudou foi minha esposa, que nunca me abandonou, em todo momento estava comigo, me ligando, me apoiando, pedindo para eu voltar, por que eu tinha confiado naquele povo, por que eu tinha caído nessa armadilha, e eles foram testemunha, minha esposa era minha
minha âncora todos os momentos. Cara, eu não criei nada, eu só segui. Eu tomei a coragem de dizer assim, se os irmãos vão, nós vamos, e quem não for, fica. Ninguém foi obrigado a renunciar. Danilo, voltando um pouco para a história da sua mãe, da sua esposa, antes de nós entrarmos um pouco mais nessa renúncia aí do Manuel e do Donis, desse plano que houve entre vocês três, a sua esposa, eu me lembro que eu disse para ela que ela também poderia ir se quisesse. Portanto, que ela ajudasse os carros juntos, né? Vocês tinham móveis, e eu disse, dê os móveis para a família e pegue o carro e leve para o Danilo para vocês se ajudarem. Eu falei isso ou não, Danilo? Sim, falou. Assim como falou para sua esposa também, né? Sempre todo mundo. Se a minha esposa quisesse vir também, tinha que vir ajudando com o carro que a gente tinha. Disse ou não disse? Disse, todo mundo sempre foi tratado igual. É verdade ou não é verdade que eu também coloquei a mesma? Se ela quisesse ir conosco, ela tinha que vender o carro que era nosso e levar o dinheiro para ajudar. Sim, é verdade. Foi a mesma situação. Quer vir, pega o nosso carro aí, vende e vem ajudar a gente aqui. Senhores, mais uma vez eu lhes peço, usem um julgamento de justiça, porque os meus inimigos, eles não vão usar a justiça. Não a justiça divina, eles vão usar a injustiça. Isso que se diz humana, ela é injustiça humana. O irmão Marcos vai ser levado aí como um bandido, como um perigoso, um psicopata. O Marcos Profeta vai ser denunciado aí como um homem que deu golpe, o homem que queria a riqueza do povo, o homem que ataca os gays, o homem perigoso que quer destruir as famílias. Então, vão criar toda uma mentira caluniosa contra mim, que é do ser humano, isso aí. Isso aí é do ser humano. Então, eu quero que vocês julguem esse vídeo com justiça, sabe? Eu sei que vocês não vão poder fazer nada, ninguém vai mais poder fazer nada, porque assim como Judas e outros traidores da história, ninguém pôde fazer nada por eles. Existe até hoje aqueles que foram separados para fazer o mal, para destruir os escolhidos de Deus, para tentar destruir, tá bom? Então, Danilo, voltando um pouco para o assunto Donis, Danilo e Manuel. Havia um plano do Donis de ir para um local. Esse plano você passou para o Manuel, e o Manuel aceitou e convidou não só o Doni, como todos para ir para lá. Isso aconteceu, sim ou não? Sim, foi isso que aconteceu. Olha, senhores, pegue meus vídeos, Marcos Profeta, desde o começo, dezembro de 2013. A Igreja do Deserto, o primeiro vídeo foi no dezembro de 2013. Vá até janeiro de 2016. Você não encontra um vídeo só em que o Manuel comenta os vídeos. Ele não acreditava nas minhas profecias. No final, quando ele viu a coisa se apertando, se estreitando, e eu sempre disse, até hoje, talvez o Manuel nem sabe por que ele entrou aqui. Mas ele entrou num plano de que Deus permitiu. Eu já disse, o 13º, que veio para destruir o trabalho das estrelas, né? Das 12, das estrelas caídas. Olha, sabendo que o Donis tinha instrumentos para vender, sabendo que o Donis tinha rescisão da TAM, o Manuel convidou o Donis, o Danilo, e todos se quisessem ir para lá. Não fui eu que convidei o povo para ir para lá. Foi entre eles três, surgiu dos três. E eu disse para os três, vocês são igreja, se Deus está falando com vocês, eu também acredito nisso. E eu aceitei a prova. Vendi minha moto, eu deixei minha esposa com o carro que nós tínhamos, porque se ela fosse carro para ir, mas eu deixei ela com tudo, com os bens dela, com o carro, e fui. Gastei o que pude com os irmãos, nunca peguei dinheiro pessoal para mim. Quando o Donis nos ajudou, eu estava com esses meninos dentro
de Araranguá, pedindo ajuda porque estávamos jogados na cidadezinha lá, sem trabalho, deixados lá covardemente pelo Donis, porque foi ele que motivou todos para ir. E quando os meninos estavam lá no Manuel, que viram a verdadeira identidade do Manuel e da família dele, pediram socorro, e o Donis foi lá, passou 15 dias, e eu disse, Donis, olhe isso com coração, porque se o Manuel não for uma pessoa de confiança, eu não vou, irmão Donis. E eu disse, Donis, só vou se você der o aval. Tanto eu confiei no Donis, como esse menino chamado Danilo, e o próprio, o outro que estava com a gente, o Peter, foi o que mais confiou no Donis. O Peter só foi porque ele viu no Donis o braço direito da igreja para que todos se apoiassem. Eu não vi esses meninos planejando roubar dinheiro nem do Donis, nem do Manuel. E agora, voltando um pouquinho para a situação de vocês no Manuel. Danilo, você trabalhou no Manuel no período que você morou lá, durante uns 3 meses? Trabalhei sim. Eu fiquei quase 4 meses lá e eu trabalhei todo esse tempo, fora uns 40 dias que eles pegaram férias lá. Que desses 40 a gente vendeu batata no começo, eu fiquei mais ou menos um mês parado, o resto eu trabalhei. Era um mês que não tinha laranjas para vender, né? Mas o resto do tempo vocês trabalharam vendendo juntos. Olha, senhores, Danilo foi de coração, esperando que a esposa, se quisesse, fosse, que o Donis também fosse, que todos os irmãos da igreja fossem. Danilo era o primeiro que já estava lá. Queria que todos fossem. Ninguém teve aqui um plano diabólico. Olha, irmãos, de coração, a prova foi para todos. Não houve, da nossa parte, um plano diabólico. Vamos ganhar dinheiro. Pelo contrário, eu fui para lá gastando meu dinheiro. Pelo contrário, eu dizia assim, olha, a igreja vai trabalhar vendendo laranja, eu tenho gravado isso em vídeo. A igreja vai ajudar o Manuel a vender laranja para nós sobrevivermos. Nós vamos trabalhar em equipe, vender laranja. Quantas vezes eu falei isso? Está gravado em vídeos meus. Que nós íamos depender de nós mesmos, de vender laranja para sobreviver. Eu nunca deixei claro que só contaríamos com o dinheiro do Donis. Eu sempre disse, o Manuel, ele tem uma estrutura lá que pode ajudar os irmãos a começar. O Manuel tinha os seus carros que eu disse, não venda, para ajudar os irmãos nas conduções. Eu nunca pedi, o próprio Ivan tinha 2 motos e um carro que é da mulher. O Ivan se manifestou para ir, a mulher em dúvida. Eu disse, Ivan, é uma questão de família, vocês têm que decidir juntos. E aí, quando ele tomou uma decisão de que ia, ele manifestou-se e disse, eu tenho 2 motos. Eu digo, faz assim, dá uma moto mais nova, mais velha, para alguém da família. Vende apenas uma moto para ajudar lá na despesa. E não vende o carro, vão de carro, para nós, se precisarmos, termos a condução lá para a igreja. Irmãos, eu nunca pedi nada para mim. Nunca. A casa do Ivan, os móveis, eu disse, deixa aí com a família, cara. Né? Passa em nome de uma família, caso você desista, você volta, tá aí a casa. Tá gravado isso. Foi o conselho que eu dei para ele. Mas o Ivan vendeu uma moto. Meu irmão, eu não sei qual foi o objetivo dele final, porque ele não foi, ele desistiu de ir, a mulher não deixou. E aí, ele se vendeu, foi para ele, porque eu nunca recebi do Ivan R$1. Eu nunca recebi. O que Ivan me mandou para minha casa foi um boné que ele fez com a logomarca da igreja, e esse boné eu deixei no Donis. Para mim, acabou a obra com eles, deixei lá. Eu nunca tirei proveito de nenhum. A pouca ajuda financeira que o Donis deu foi para ajudar em algumas coisas pequenas lá em Araranguá, quando nós estávamos largados na cidade. Donis, estamos precisando de um alimento aqui. Só minha esposa está me ajudando. O Donis, covardemente, não queria mais que nós saíssemos de lá. Ele queria que eu fosse preso. Agora, eu tinha deixado meu computador na casa dele, gente.
Sabe que é a intenção do cara? Bom, se ele for preso, azar dele, eu já estou com o computador dele. Eu tinha deixado, eu passei em Guarulhos, deixei meu computador com ele e fui lá para Araranguá, sem computador. Então foi muito fácil para o dono dizer assim, bom, eu gastei um pouquinho, o computador dele fica aqui para bancar. Mas ele queria me ver preso. Olha, gente, eu não tenho dúvida. O homem que me denunciou, o homem que se acovardou, não foi só o Manuel, foi o Donis. Como que o Manuel iria me descobrir no local que eu estava? O pai do Danilo, no dia 13 de maio de 2016. Porque o Donis estava passando informações. Ele tinha um elo, chama-se Jennifer de Freitas. O nome daquela menina? É isso aí, Jennifer de Freitas. A Jennifer estava servindo de informante entre o Donis e eles. Por isso descobriram que nós estávamos bem na parte central da cidade. Um deles já achava que nós tínhamos saído da cidade, fugido. Nós estávamos era no centro da cidade. Eu não tinha planos de fugir, eu queria que o Donis fosse para lá, ter a coragem de se unir conosco. Renunciar como nós tivemos coragem. Então, senhores, esse testemunho do Danilo, eu estou gravando, porque se amanhã eu precisar de um testemunho, eu tenho alguém que teve a coragem de falar a verdade. Em meio a tantas denúncias caluniosas, em meio a tantas mentiras. Danilo, para finalizar nosso testemunho, o seu, né? Eu vou lhe fazer uma última pergunta. A Igreja do Deserto, ela tinha um plano. O plano era se reunir em família, igreja, sobreviver às custas da própria comunidade de igreja, né? Cada um ajudar, a gente ia vender laranja, botar qualquer negócio lá da gente mesmo para sobreviver. Fazer um bom estoque de alimento e segurar a situação até março, abril de 2017, porque é o período que nós queremos no arrebatamento. Esse período da renúncia começava a valer já de maio, para nós começarmos a implantar a nossa comunidade, né, juntos, que é como nós prevíamos, né, que a partir de outubro as coisas vão modificar no Brasil, e nós já estaríamos com uma comunidade sólida até outubro, unida, com um bom estoque. Esse era o plano da igreja. Aí eu pergunto, Danilo, a igreja não muda sua estratégia, não muda seu plano. A igreja continua indo em busca do arrebatamento, será março ou abril. O Marcos está em Fortaleza hoje. Não vivo escondido, nunca fui fugitivo, sou um homem limpo, não tenho problemas com a justiça, não tenho problemas nada, nem no âmbito moral, nem civil. Então, senhores, nada criminal contra a minha vida. Quem vai me fazer criminoso são esses religiosos que vão se unir contra mim, que estão se unindo. Então, senhores, a igreja não mudou. Ela continua na mesma visão do arrebatamento para março, abril. Eu convidei aqui o irmão Elias Paiva. Eu convidei o irmão Diego, que também poderá vir em Fortaleza, se quiser. Muito bem, Danilo, você é um dos nossos convidados. Acontecendo esses sinais, a morte do Lula, a morte do Papa Francisco, a invasão no Brasil, a ONU começando a implantar no Brasil o novo projeto da ordem mundial para o início de 2017. Eu venho dizendo que a igreja ela tem que estar no mesmo local para o grande arrebatamento, assim como Deus marcou o encontro com Elias. Você ainda acredita nisso, Danilo? Sim, acredito e sempre deixei muito claro para todo mundo aqui. Eu acredito. Sua esposa acredita nisso, Danilo? Olha, Marcos, a minha esposa, pela fé, não. Mas se ela ver as coisas acontecer, eu sei que ela vai acreditar. E assim como eu nunca neguei para ela, desde o momento que eu cheguei aqui, que eu voltei com ela, eu falei, Rejane, as coisas acontecendo, eu vou para onde eu tiver que ir. Se você quiser ir comigo, você vai ser muito bem-vinda. Se você não quiser, eu vou sem você. Danilo, deixa bem, tratamos todos por igual. Quando houver a morte do Lula agora,
antes do Francisco cair, eu vou gravar um vídeo de bênçãos e maldições, onde nós vamos lançar bênçãos e maldições para aqueles que nos perseguiram, os que blasfemaram contra nossas profecias, aqueles que entraram de forma criminosa nas nossas contas. Vamos transferir 2 tipos de maldições do Apocalipse: os que não têm mais salvação e aqueles que poderão salvar morrendo degolado. Então, eu pergunto a você, você já preparou sua esposa? Porque a minha, eu já dei o aviso aqui. Quando eu for gravar esse vídeo, ela vai ter que estar aqui ao vivo, a minha, para pedir perdão, porque também não acreditou nessas profecias. Eu vou lhe fazer a seguinte pergunta, porque as profecias têm lá as bênçãos e as maldições. Não é o Marcos que amaldiçoa, a gente apenas transmite as bênçãos e as maldições. Porque quem abençoa? Agora eu lhe faço a seguinte pergunta. Você está preparando sua esposa para, após a morte do Lula, além da minha esposa, que também terá que vir, a sua esposa está sendo preparada para isso? Sim, minha esposa está ciente de tudo isso aí. Senhores, a minha esposa é minha esposa. A mulher de Ló era a mulher de Ló. Quando chegou na hora de sair, os anjos não foram suficientes para mudar a fé da mulher de Ló. A Bíblia diz que a mulher de Ló não acreditou. Deus respeitou a decisão dela. E ela ficou para trás. Não podemos obrigar nem a nossa esposa, nem o vizinho, ninguém a acreditar no que nós acreditamos. Temos que respeitar a decisão de cada um. Assim como eu respeitei a decisão da minha esposa e não a levei, eu fui só. Assim como Danilo aceitou a decisão da esposa de ir sozinho. Arrebatamento. Cada um terá uma decisão pessoal. Agora, quando for para renunciar, Danilo, só vai quem crê. Se ela crê, ela vai contigo. Se ela não crê, ela não vai. Agora, não esqueça do vídeo do Lula. Após a morte do Lula, eu vou gravar o vídeo onde nós já vamos transmitir as bênçãos e as maldições. Então, eu peço até, pelo amor de Deus, que a Rejane vire as costas para esses meus inimigos, para esses covardes. Se você diz que crê em Deus, espero que não seja o Deus do espiritismo, sabe, Rejane? Coloque no teu coração. Ninguém vai para o céu por fazer maldade. Não é fazendo maldade que nós vamos para o céu. Agora, as bênçãos e as maldições do Apocalipse, elas têm que ser decretadas. E se você não vier aqui pedir perdão por ter rejeitado essas profecias, você vai ter que entrar na grande tribulação debaixo de maldição. Porque todos que entrarem na grande tribulação já entram debaixo de maldição. Há 2 tipos de maldições na grande tribulação. Aqueles que vão ser rejeitados, simbolizados pelas 5 virgens, e aqueles que vão ser aceitos, simbolizados pelas 5 virgens prudentes. Então, na tribulação, você terá 2 tipos de maldições. Ou morre, é um tipo de maldição que vai sofrer, para morrer se salvando, e não mais sendo salvo pelo arrebatamento de graça. Então, você morrerá pagando para morrer, né? Morrerá para se salvar, ou você será já automaticamente rejeitado por Deus. Eu não vos conheço. E esses já estão encaminhados para as trevas. Então, há 2 tipos de maldições no Apocalipse. Então, Rejane, eu te peço de coração, assista esse testemunho. Reflita. Não houve da parte do Marcos, não houve bandidismo. Não houve da parte do Marcos nenhum plano macabro. Eu apenas fui um que seguiu com eles. Reflita, Rejane. Eu conheço a minha esposa, Danilo. Minha esposa é uma mulher virtuosa. Ela não vai se negar a pedir muito especial. Minha esposa me ama. Minha esposa me respeita. Isso é questão de fé. Mas ela já disse, se o Lula morrer, é a prova de que o que você está dizendo é verdade. Então, senhores, eu quero terminar esse testemunho do Danilo. Primeiro, parabenizando o Danilo pela coragem que ele tem de falar da vida dele. Muitos vivem aqui ocultamente por trás de contas fake. Só Deus conhece as sem vergonhice de cada um aí. Mas estão aí atirando pedra em todo mundo, se dando de puritanos.
cada um aí com pecados ocultos, mas jogando pedra nos outros. Parabéns, Danilo. Não jogue pedra, receba pedradas. Eu não jogo pedra aqui em ninguém. Eu apenas recebo pedradas. Eu falo para as pessoas sobre o Apocalipse, e isso são motivos para as pedradas. Muito obrigado pelo testemunho. Eu queria deixar para você a palavra final. Aqui eu já me despeço. Vou guardar esse testemunho, que se precisar me defender na justiça, você é uma testemunha a meu favor. Eu te agradeço pela coragem. Que Deus te abençoe. Quando você terminar a sua palavra final, eu vou fechar o vídeo. Deus te abençoe, Danilo. Amém, irmão. Deus abençoe você, sua esposa. Então, eu queria dizer aqui, para finalizar, que eu assino embaixo tudo que foi falado aqui, eu sou testemunha viva disso tudo. Eu nunca menti para ninguém, nunca menti para minha esposa. Primeiro dia que eu a vi, eu disse, olha, aconteceram as profecias, eu vou para onde tiver que for, se eu tiver que sair de Londrina, eu vou sair. Se você quiser vir comigo, amém, nós vamos juntinho, de mão dada. Se você não quiser, eu sinto muito. Eu nunca menti para ninguém. E minha palavra é firme ainda. Eu assino embaixo de tudo isso. Então, só queria fazer uma oração aqui para terminar. Tá? Pai eterno, Pai querido, Pai maravilhoso, toque os corações do Pai. Toque os corações dos que precisam ser tocados, arrependidos, lavados. Faz a sua obra, meu Pai. Em nome de Cristo Emmanuel, seu Filho, amado, imaculado, eu te peço, te agradeço. Paz a todos.